Irmãos, amém? Antes de começar o nosso culto, eu quero fazer uma pergunta para você, para que no decorrer da nossa ministração você vá pensando nessa pergunta. Quem aqui já sofreu uma ofensa, ou fez algo de errado, e aquilo ficou permeando a sua mente, permeando a sua cabeça, e durante muito tempo você ficou falando assim, poxa vida, olha o que eu fiz. Nossa, olha o que falaram para mim. Realmente, eu sou tudo isso que falaram. Quem aqui já passou por essa situação? Guarde essa pergunta para que no final você entregue ela para Jesus. Amém? O tema da nossa ministração hoje é voltando à essência. Ou voltar à essência. E quando a gente procura o que é essência no dicionário, a gente vai procurar o significado da palavra, a gente encontra assim, que essência é um substantivo feminino com origem no latim, essentia, e que indica a natureza, a substância ou a característica essencial de uma pessoa ou coisa. E também quando a gente fala de perfume, olha que essência maravilhosa, essa essência que eu comprei, ou aquela essência que eu comprei no Paraguai e passei e ficou um mês no meu corpo. Porque tem essências que não são boas, não é mesmo? Mas a gente vai falar hoje não dessa essência que nós produzimos artificialmente. Eu quero trazer para os irmãos a essência de Deus na nossa vida. E que voltar para essa essência é o que eu e você precisamos. Quando a gente pensa em essência e na essência de Deus, a gente pode começar a ver sobre isso lá em Gênesis. Abra comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é quando a gente lê sobre a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E lá está escrito assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando a gente pega a origem dessas palavras, imagem, semelhança, a gente pega lá no hebraico. Uma é Tesselen e a outra é Demushi. Só que como do original foram tendo várias traduções, como ficou? A sua imagem e semelhança. Mas quando a gente pega o original mesmo, está escrito assim: a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quando a gente entende isso, a gente vê que ali tinha o que na criação do homem? A essência de Deus. Por isso que é tão difícil a gente aceitar a morte, porque em Deus não existe morte. E quando a gente perde o ente querido, a gente fica se debatendo e perguntando, por quê? Por que morreu? Ou tantas quantas perguntas a gente faz, e depois que eu morrer, para onde que eu vou? Será que eu vou ficar dormindo? Ou será que eu vou ficar num lugar esperando? E várias perguntas que vão surgindo na nossa cabeça. Mas por que a gente não aceita a morte? Porque Deus não é morte. E quando foi que a morte entrou dentro do coração do homem? Quando Adão e Eva pecaram. Então veja só que antes do pecado, havia a essência de Deus dentro do homem. Havia a essência de Deus dentro da mulher. Mas por um erro deles, essa essência se foi. E quanto tempo ficou ali para recuperar essa essência? E quando que foi recuperada essa essência? Quando Jesus veio. Quando Jesus nasceu, viveu, cresceu, morreu e ressuscitou. E ali foi instaurado o período da graça. O período em que eu e você não precisamos ficar indo a um templo longe, como eles iam naquela época, e oferecer um sacrifício. Hoje eu posso ter a presença de Deus dentro da minha casa. Eu posso ter a presença de Deus andando na rua a pé, fazendo qualquer uma das minhas atividades. Eu não preciso esperar chegar um domingo para ir na igreja, para rezar, para fazer um culto a Deus e ali ter a presença de Deus na minha vida. Muitas vezes a gente costuma fazer o quê? Fazer como o povo antigo. Eu vou passar a semana toda. No domingo eu vou ao templo. No domingo eu vou buscar a essência de Deus. Mas a gente não precisa mais esperar. Porque a essência de Deus nos foi dada com a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Quando a gente pensa assim,
Deus colocou ali a essência dele em Adão e Eva, a gente poderia pensar assim, como alguns dos estudiosos pensaram e já chegaram a escrever. Então, o ser humano é um semideus. Não. Nós não somos semideuses, como diz a mitologia grega, que tem Hércules e tantos outros que são semideuses. Nós somos seres humanos. Nós tínhamos a essência de Deus quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden. Nós, que eu digo, Adão e Eva. E ela se perdeu por causa do pecado. Mas para que você entenda bem claramente e trazer agora para a sua realidade, o que é essa essência e por que a gente deve voltar para essa essência, a gente vai falar de um tal de Pedro. Mas, como eu digo para os meus alunos, não é o Pedro seu pai, o Pedro seu vizinho, o Pedro seu amigo. É o Pedro discípulo de Jesus. E o dia que eu entendi o que aconteceu com Pedro e o que Jesus fez com Pedro, fez eu entender mais ainda aquilo que um dia Deus havia me chamado, para estudar a palavra dele. Porque quanto mais você estuda a palavra dele e entende o que Deus fez e continua fazendo, não há como você não se apaixonar. Não há como você não querer mais, não há como você querer buscar mais a Deus. Não tem como não querer isso. Porque cada vez que você abre a palavra de Deus e você lê, você se torna cada vez mais apaixonado. E aí tem um detalhe muito importante, porque a ciência fala que a paixão dura 2 anos. Não sei se você já ouviu falar isso. Os casais apaixonados, no máximo 2 anos ali. Depois do que passa, fica o caráter, é o amor. Mas essa paixão que a gente tem pela palavra de Deus, ela não passa por 2 anos. Após 2 anos. Ela permanece. E quanto mais a gente busca, mais a gente entende da palavra de Deus, essa paixão queima dentro do nosso coração. E é gostoso. E quando eu entendi essa questão de Pedro, aí eu falei, é aqui. É aqui que eu tenho que voltar também para a essência. É aqui que eu tenho que deixar tudo aquilo que um dia eu ouvi, ou a minha cabeça me fala por causa dos erros que eu cometi, falar, não, eu não sou isso. Por isso que eu fiz a pergunta no começo para você. Quem aqui já tinha ouvido uma ofensa, ou você mesmo começou a se ofender por causa de algum erro seu, ou só olhar para os erros que você cometeu. Olha só o que acontece com Pedro. Pedro, ele estava ali sempre ao lado de Jesus. E ele era um dos mais, vamos colocar assim, nervosos dos discípulos. Porque o pessoal, quando estuda bastante Pedro, fala assim que ele era o mais nervoso de todos. Ele era o que ia para frente, ele é o que tirava a espada e cortava a orelha do soldado que veio prender Jesus. Mas veja só, quando Jesus fala para os discípulos, ainda essa noite um de vocês me trairá, e vocês vão me abandonar, aí Pedro fala assim, eu? Eu não. Se precisar eu morro pelo Senhor, mas eu não te abandono. Ele é aquele tipo de pessoa que não pensa para falar? Você conhece alguém assim? Ou é assim? Porque talvez se ele parasse para pensar no que ele estava falando naquele momento, ele não teria dito. E ele sem pensar falou assim, eu não, eu dou a minha vida pelo Senhor. E aí olha só o que acontece. Pedro, abra comigo agora em Mateus. Mateus capítulo 26, para a gente entender essa parte da história. A gente vai ver como Pedro ali, ele foi confrontado naquele momento por Jesus. Mateus capítulo 26. A gente vai ler o versículo 31 e 35. (36, 31 a 35). Vamos ler a partir do 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus, asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Aí Pedro ali, naquela coisa toda, falou, opa, mesmo que seja preciso, diz ele no 35, que eu morra contigo, nunca te negarei.
E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora vai lá no versículo 69 desse capítulo 26. Lá no 69. Isso aqui, quando a gente lê, eu penso da seguinte forma, que cada vez que ele falou que não conhecia Jesus, era um tapa na cara dele, que ele próprio dava. Porque olha só o que diz no versículo 69. Pedro estava sentado no pátio, e uma criada, aproximando-se dele, disse: "Você também estava com Jesus, o Galileu." Mas ele o negou diante de todos, dizendo: "Não sei do que você está falando." E talvez a gente possa imaginar que Pedro foi bem frio para falar isso. Talvez ele não tenha feito nenhuma expressão facial ali, demonstrando medo naquilo. 71. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: "Este homem estava com Jesus, o Nazareno." E ele, jurando, o negou outra vez: "Não conheço esse homem." 73. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: "Certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia." Aí ele começou a lançar maldições e jurar: "Não conheço esse homem." Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Naquele momento, Pedro se colocou naquele momento, naquela situação em que eu fiz a pergunta para você: o que eu fiz da minha vida? Eu que estava ali o tempo todo, do lado do mestre, aprendendo com ele. E eu disse para ele que, mesmo que precisasse, eu morreria junto dele. Eu fiz aquilo que eu disse que eu não faria. E ainda fiz 3 vezes. Que situação, o Pedro saindo e chorando amargamente. Pedro indo assim se esconder. Talvez aquela vontade que muitas vezes a gente fala de fazer um buraco, enfiar a cabeça para se esconder. Ou sumir, dar uma fumacinha ali igual aquele de mágica e pluf, sumiu. Porque a vergonha é muito grande. Quando nós erramos, a vergonha é muito grande. A gente só não tem mais vergonha dos nossos erros quando aquilo já está cauterizado dentro do nosso coração. Mas se nós ainda tivermos ali dentro do nosso coração uma fagulha de esperança, e colocar aquela vergonha diante de Deus, e falar: "Deus, eu errei. Eu estou aqui para te confessar o meu erro, e te pedir perdão de todo o meu coração, com toda a sinceridade, sem nenhuma máscara." Ainda que seja uma fagulha ali, ela vai voltar a criar uma chama tremenda dentro dos nossos corações. Mas para isso é necessário que eu tenha a vergonha na cara de reconhecer os meus erros. Assim como Pedro reconheceu os erros, mas aí ele possivelmente pensou assim: e agora? Não tem mais nada para fazer. Porque Jesus já está sendo levado lá para o monte, lá para o morro de Gólgota, para ser crucificado. E agora que eu neguei ele 3 vezes, o que vai adiantar eu chegar lá aos pés dele e falar: "Jesus, me perdoa, porque, como o Senhor tinha dito, eu te neguei 3 vezes. Tem misericórdia da minha vida." E ele sai e chora amargamente. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós erramos e escondemos a nossa cara? A vontade de: eu vou dormir e quando eu acordar, tudo vai estar resolvido. Já sentiram essa sensação? Essa vontade? Eu já senti isso. Eu vou dormir. Eu vou descansar. E quando eu acordar vai estar tudo lindo, maravilhoso. Um céu assim com arco-íris, já não tem mais tempestade. Uma doce ilusão. Porque quando a gente dorme com problema, a gente vai acordar com ele. A gente tem que resolver os problemas. A gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos erros. A gente tem que se confessar, se jogar diante do altar. Se necessário for, grite, chore, esperneie diante de Deus. Não sinta vergonha de chegar diante do Pai e falar assim: "Mas Deus, eu estou tão sujo, eu estou tão imundo. O que eu fiz é muito feio, é indigno isso aqui."
mesmo que seja o pior dos pecados ali que você tenha cometido, Deus está pronto para te receber. Basta você querer. Voltar ao quê? Voltar à essência. Voltar à essência daquela que Deus um dia colocou dentro do meu e do seu coração. E sabe o que é o maravilhoso nessa história toda, que me fez me apaixonar mais ainda por isso tudo? É como Jesus vem chamar Pedro. Porque o que é habitual nosso quando a gente faz alguma coisa errada? Como é que o pai chama a gente? Vem cá, filhinho amado do Senhor. Não, é uma bronca. Olha o que você fez. Agora você vai ver, eu vou te dar uma correção. Eu vou te dar uma cintada, eu vou te bater, eu vou te espancar. Muitos são assim. E aí tem criança que não erra, não por temor ao pai, mas medo de apanhar. Porque quando o pai não está olhando, a mãe não está olhando, vai lá e faz coisa errada. Você já fez assim? Meu pai e minha mãe não estão olhando, então tranquilo. Só que eles não podem saber depois. Porque se eles souberem, aí o negócio vai ficar feio para o meu lado. Mas olha só como que Jesus, ele enfatiza para que Pedro entenda que havia uma esperança. Abra comigo em Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, a gente vai ler do 1 ao 7. E diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde havia o posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Detalhe aqui que eu quero que você entenda no versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Esse e a Pedro é para Pedro entender que Deus não havia esquecido dele. Esse e a Pedro é para Pedro entender que, apesar de ele ter negado 3 vezes Cristo ali, antes da crucificação, Jesus estava olhando para ele. Jesus estava querendo lembrar ele: Pedro, não está perdido. Pedro, eu estou aqui com você. Então vai lá, fala para os discípulos e para Pedro, enfatiza que é para Pedro estar ali. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Isso é o anjo falando para Maria Madalena. Veja só como que Jesus trata Pedro. Ele não pede para o anjo falar assim, pede para chamar todos os discípulos. Ele fala, chama os discípulos e também Pedro. Porque Jesus sabia que naquele momento Pedro estava se sentindo o pior de todos os homens. Porque ele havia negado o mestre 3 vezes, assim como Jesus havia dito. Talvez nessa noite Jesus está falando assim: ei, você, meus discípulos, mas você, ele está falando o seu nome, no seu coração. Para que você entenda que você não é mais um na multidão, mas você é amado por Deus. Você é amado por Jesus e ele está aqui nessa noite, sabe para quê? Para chamar você para a essência dele. Para chamar você para voltar para essa essência maravilhosa que é a essência de Deus. Assim como ele fez com Pedro tantos anos atrás, ele está fazendo isso nessa noite. Se eu pudesse, eu falaria o nome de cada um de vocês para ficar bem gravado, como Jesus estaria falando no seu coração. E para completar, olha só o que acontece. Naquela parte onde Jesus encontra os discípulos pela primeira vez, é aonde? Numa praia. E eles estavam fazendo o quê? Pescando. Que é quando acontece a pesca maravilhosa. Que Jesus fala, joga a rede para o outro lado. E aí quando eles puxam,
vem aquele tanto de peixe que o barco quase afunda. Esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro e alguns dos discípulos. E ainda me fez me apaixonar ainda mais pela história para saber aonde foi que Jesus se encontrou com eles, para mostrar para Pedro que nada estava perdido. Porque Pedro, após ter feito aquilo que ele fez, de ter negado Jesus, ter saído para chorar amargamente, ele voltou para onde ele estava sentindo segurança, a sua real identidade, que era um pescador. Então ele volta lá para o barco dele, ele volta para a rede dele, para os afazeres dele. Ele volta. E é bem ali que Jesus volta para chamar Pedro de novo. É ali que Jesus vem para trazer Pedro de novo ao encontro. Se um dia alguém falou para você que você não tinha mais solução, que você não tinha mais jeito, ou você mesmo olhava para você e falava, poxa vida, o que eu faço agora? Realmente eu não presto, eu sou um nada. Isso são vozes da sua cabeça, isso são vozes das pessoas para te criticar, isso é a voz de Satanás para te humilhar, para te colocar para baixo, para falar que você não tem mais solução. Mas entenda uma coisa, Jesus, ele não quer esse que fica ouvindo coisas, Jesus quer aquilo que realmente tem dentro de você, a verdadeira essência de Deus. Por isso que Jesus volta onde? Ele volta no mesmo local onde ele havia encontrado Pedro pela primeira vez. E assim como no primeiro encontro com Cristo, eles encontraram abundância. Porque Jesus aparece ali naquela pesca e eles estão pescando alguns pequenos peixes. E Jesus aparece e eles não o reconhecem. Ele fala assim, joga do outro lado. E aí eles pescam de novo. Algumas versões ainda falam assim que eles pescaram 153 peixes. Eu li hoje numa versão. E eles fazem uma pesca ali que também a rede quase se arrebenta. E depois deles estarem sentados ali, e aí sim Jesus ter revelado para eles que era ele realmente que estava naquele momento ali, eu quero que você abra comigo em João 21, capítulo 21, versículo 15. Quando Jesus encontra eles novamente ali e aquelas cinzas que eles tinham feito cinzas não, perdão, aquela fogueira que eles tinham feito para poder assar o peixe, daí já estava sobrando só as cinzas e o vento levando as cinzas, é quando Jesus fala com Pedro, e Pedro ainda fica um pouco irritado, porque olha só o que é falado aqui, capítulo 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabe que te amo. E disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Por muito tempo eu lia isso aqui e não entendia por que Jesus tinha falado 3 vezes. Mas quando eu li aquela primeira parte, quando Pedro nega ele 3 vezes, sai, chora amargamente. E aí Jesus se reencontra com ele na praia, onde eles tinham tido o primeiro encontro. Jesus estava querendo falar para Pedro o seguinte, Pedro, eu quero que você volte à essência de quem você é. Você não é aquele homem que me negou 3 vezes. Você é muito mais. E 3 vezes você me negou. Mas com essas 3 perguntas que eu te fiz, se você me ama mais do que eles, eu estou te redimindo. Eu estou te trazendo de volta à essência, Pedro.
É por isso que Pedro ali, talvez ele não tenha entendido, ele fica nervoso, como a gente vê no final dessa parte. Mas Jesus estava redimindo Pedro de tudo aquilo que estava acontecendo. E sabe o que é o mais maravilhoso? Jesus vai redimir a sua vida. Jesus vai olhar para você e vai falar assim: você não é o que o teu pai um dia te falou. Você não é aquilo que tua mãe ou uma professora, um professor te condenou para a vida toda. Você não é isso que os teus amigos dizem. Você não é isso que a tua cabeça fica falando. E muito menos, você não é o que Satanás te acusa todo dia. Porque você é um filho e você é uma filha amada do Senhor. Amém? Você crê nisso? Quando eu aprendi a mudar a forma de me apresentar e falar que eu não sou mais... eu sou Rafael, sou professor. Mas eu aprendi que, muito mais do que isso, eu sou o filho amado de Deus. E não é para me comparar com Jesus, mas é porque eu sou amado por Deus. E Deus me chamou um dia, me redimiu de todos os meus erros. E Ele está aqui nesta noite para chamar você. Para você que está em casa, está acompanhando pela internet. Você que precisa dessa remissão, hoje é a noite que você tem para se redimir diante do Senhor. Para abandonar todos os erros que há na sua vida, para deixar tudo isso de lado. E principalmente todas as acusações que há sobre a sua vida. Porque você não precisa viver debaixo dessas acusações. Você não precisa viver com essas palavras, essas vozes na cabeça dizendo que você não serve para nada. Eu dou aula de educação física e algumas vezes eu já relatei aqui de alunos meus com 12, 13 anos. Que choram, às vezes, assim, descontroladamente, porque não conseguem segurar as suas emoções. Aí, quando você vai conversar com essas crianças de 12, 13 anos, o que está acontecendo? Tem vozes na minha cabeça falando que todo mundo está rindo de mim, porque eu sou bobo. Ou está todo mundo rindo e ninguém está fazendo isso, mas a voz na cabeça está falando aquilo para a criança. Ou pior ainda, quando algum coleguinha fala, você nunca vai ser aceito em tal coisa. Você nunca vai ser aceito no time de futebol, no time de vôlei. Olha para você. E aí, quando eu me tornei professor, eu disse bem assim para mim: eu não vou ser o professor que eu tive. E eu sempre falo isso para meus alunos, porque eles falam assim: o senhor gosta de futebol? Eu falo: eu não gosto de jogar, mas eu ensino, eu assisto de vez em quando. Mas quando eu estudava, meus professores sempre deixavam eu de lado, porque eu não tinha muita aptidão para esporte. E aí, quando o professor colocava ainda assim, escolhia os 2 melhores, falava: vocês escolhem um time. Aí era pior ainda, porque aí eu nunca jogava. Eu não vou pegar, não, deixa esse aí de canto, deixa esse aí. E virei professor. Virei professor e disse para mim mesmo: eu nunca vou excluir um aluno meu, porque ele não tem aptidão para uma atividade física. Nem por mim e nem porque outros alunos venham falar: professor, tira, porque tá demais, não dá. Perna de pau. Eu falei: ele vai continuar treinando. Você acha que Neymar, Messi, que vocês veneram aqui na escola, primeira vez que eles foram jogar foi perfeito? Saiu da barriga da mãe já fazendo cabeceada, batendo balãozinho? Não. Treinaram muito para chegar onde estão. E você está aqui porque você também treinou bastante, mas ele não teve a oportunidade que você teve para treinar. Por isso eu não vou excluir ele. E Jesus não vai excluir nem eu e nem você, por causa de um erro que nós cometemos. Por isso, nessa noite, Ele te convida a voltar e se redimir, a abrir teu coração e falar: Deus, Jesus, eu estou aqui para pedir perdão. Porque eu não aceito mais isso sobre a minha vida, eu não aceito mais esses pecados que eu venho cometendo. Eu não aceito mais esses erros sobre a minha vida. Porque eu quero estar ao teu lado, eu quero viver no centro da tua vontade. Eu quero a remissão completa, ser lavado pelo sangue de Jesus. E para encerrar, eu coloquei assim aqui: esta é a compaixão ímpar e singular que Jesus mostra a todos nós. Ele poderia ter ido a qualquer lugar depois de ressuscitar, mas ele escolheu procurar por Pedro com a intenção de restaurá-lo. E ele sempre está interessado em conhecer os nossos momentos de fraqueza e as nossas mais profundas vergonhas, para poder nos restaurar e assim nos aproximar dele. Por isso, nessa noite, Jesus te convida
a voltar a Ele, a voltar à essência. Assim como nós cantamos no louvor aqui, eu até tinha separado para o pastor, e eu não sabia que ele já tinha pego, porque há uma conexão muito forte, né? Mas é voltar à essência da adoração. É você poder andar pela rua de cabeça erguida, e ainda que venha uma voz e te fale, abaixa tua cabeça aí que você não é tudo isso não. Você vai manter a sua cabeça erguida, com todo o orgulho possível que há, porque você é um filho e uma filha amada de Deus. E que você nunca mais se curve diante do erro ou do pecado dessas vozes. Mas que você também tenha no seu coração o entendimento de que errou, vai pedir perdão. Não fique guardando, protelando. Depois eu peço. Domingo eu vou na igreja e peço perdão, porque talvez não chegue esse dia. Eu sempre digo que o depois não existe. O depois só tem aqui na Bíblia. Mas o nosso depois não existe porque eu posso morrer daqui a pouco. E se eu morrer sem o perdão de Deus, o meu destino está selado. Por isso eu convido você a se colocar de pé nessa noite e fazer uma oração sincera ao Senhor. A confessar todos os seus erros, todos os pecados que ainda estão ali rodeados, aquele de estimação que você guarda com tanto carinho, abandona ele. Joga aos pés da cruz e fala, não me pertence mais isso. Deus, nós te louvamos, Pai, nessa noite, pela tua graça, pela tua misericórdia. E Deus, nós estamos aqui prontos, Senhor Deus, para voltarmos à essência, para voltarmos àquilo que o Senhor um dia nos convidou, aquilo que um dia o Senhor nos chamou, para que nós venhamos, Senhor Deus, assim como quando o Senhor criou Adão e Eva, que andavam livres pelo jardim, aguardando ansiosos, Pai, pela virada do dia, para que pudessem ter um encontro ali, cara a cara com o Senhor. Pai, nós ansiamos por esse dia, nós queremos isso, Pai, a todo momento, a todo instante. Por isso, Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti agora totalmente escancarada. Pai, aquele pecado, Deus, que escondemos com tanto carinho, para que ninguém veja, Pai, nesse momento, nós confessamos ao Senhor. Nós abrimos a nossa boca, Pai, e declaramos a Ti que o Senhor é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. E que nem ninguém, nenhuma voz, nenhuma pessoa, nem Satanás vai olhar para nós e falar que nós não servimos para nada. Por isso, Pai, nessa noite, eu declaro, Pai, sobre a vida dos meus irmãos, que toda palavra de negação, toda palavra de ofensa, toda palavra que um dia veio, Senhor Deus, para rebaixá-los, nesse momento, Pai, pelo poder do sangue de Jesus, nós arrancamos de cada uma dessas vidas. E eu declaro, Pai, sobre a vida de cada um aqui, a restauração e a remissão completa, Pai, no nome de Jesus. E que ao sairmos desse salão, Pai, nós saiamos daqui com a cabeça levantada, para que todos possam olhar, Senhor Deus, na nossa face e ver Jesus em nós. Para que as pessoas vejam o quanto nós temos do Teu amor, da Tua graça, Pai. Que os nossos olhos brilhem, Senhor Deus, ao ponto das pessoas quererem esse brilho para elas. Oh Deus, vem, Pai, nessa noite com a Tua mão poderosa. Visita-nos, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo. Visita cada coração, Pai, cada vida aqui em casa e aqueles que vão assistir essa ministração depois. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, prontos para receber aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Ouve, Deus, a nossa oração, ouve o nosso clamor, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda, Pai, que o Senhor vai fazer. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, Deus. Aleluia.